vez esse ano aqui com vocês, né? Também não sei se vou estar encarnada da próxima vez, então é um prazer estar aqui. Mas nós vamos encarnando juntos, já está bom, tá? Não entendi. Nós vamos encarnando juntos, já está bom. Ah, mais na frente, vai ir. Vai em paz, né? Vai em paz, irmã. Olha o medo de desencarnar. E aí, trago hoje uma reflexão. Eu já trouxe essa reflexão, vou resgatar, por conta de alguns motivos que a espiritualidade tem pedido para a gente pontuar, né, nas preleções. Vem chegando aí cada vez mais esse período da transição planetária, esse pico da transição planetária, já estamos, mas vamos adentrar ainda algumas questões importantes dentro desse período, e a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa cuidar da nossa mente, que é o ser espiritual que nós somos. E para isso a gente não tem como não identificar as questões que vêm acontecendo no planeta, né? Nós vamos adentrar aí a uma nova pandemia, que chama a pandemia emocional. Já adentramos, mas ela vai dar uma pioradinha agora nos próximos anos, e aí a gente precisa cuidar. Então sabemos que estamos em período de transição planetária. O caldeirão precisa ferver para que venha à tona o que está lá paradinho e o que a gente precisa resolver. Tá? Resolver com quem? Com quem que a gente precisa resolver? Com a gente mesmo. Foi para isso que a gente reencarnou. A gente reencarnou para resolver essas questões que estão lá paradas. Muitas vezes a gente não quer olhar, mas que agora a gente está na nossa última oportunidade de reencarnação em planeta de provas e expiações no planeta Terra. Da próxima vez que reencarnarmos, ou reencarnaremos no outro planeta, ou já estaremos reencarnados no planeta regenerado. Olha que lindo. E aí eu pergunto para vocês, quem quer estar no planeta regenerado? Eu quero. Porque o outro planeta vai estar em provas e expiações lá no começo. Aí a gente vai percorrer um caminho tudo de novo, né? E eu quero estar no espírito reencarnado. Só que aí os espíritos nos dizem, um espírito regenerado, né? Não reencarnado, regenerado. Mas os espíritos nos dizem que 2/3 dos espíritos, que somos nós, encarnados e reencarnados, irão para esse outro planeta. 2/3 é pouco ou muito? É mais da metade? Ficará só 1/3. E eu quero fazer parte desse 1/3, né? Quem são esses espíritos? Aqueles que já têm o princípio de regeneração em si. Só que para a gente ter o princípio de regeneração em nós, a gente precisa cuidar de dentro, tá? Não dá mais para ficar olhando só para fora. Nós estamos na era do espírito e para isso aqui estamos, para olhar para dentro e ver o que está de ruim para resolver. Ou vocês acham que não tem nada de ruim para resolver? Somos espíritos ainda imperfeitos? Então tem muita coisa para resolver. O mal ainda predomina no nosso planeta, né? O planeta de provas e expiações, o mal ainda predomina. Já no planeta regenerado, ele já vai diminuir muito essa questão do mal, já não vai ser mais predominante. Mas o mal está onde? O que vocês acham? Nas nossas atitudes, no nosso comportamento, né? Então trago hoje uma reflexão. O que vocês acham que esse rapaz está acontecendo com ele? Estresse. Tem estresse aí? O que mais? Raiva. O que mais? Preocupação. Um monte de palavrãozinho. Um monte de palavrão. Não dá nem para escrever? Não dá nem para ler. Porque palavrão não tem língua, né? Tem vibração, tem energia. Cuidado, hein? O que mais? Tem desespero? Tem pensamento aí? Como estão os pensamentos? Negativo. Está coordenado? Por que negativo? O que você identificou que está negativo? O que a gente identifica? Por que estão negativos? Bagunça, desorganização e cor. Escuro. Os espíritos dizem que pensamentos escuros são pensamentos densos, pesados, são pensamentos negativos.
Quanto mais claros, mais coloridos, mais leves, tá? Pode mudar para mim. E esses pensamentos, como estão? Então vem assim, né? Ó, plena, né? Aí a pergunta, como que a gente está mais? No anterior ou nesse? Não tem ninguém pleno. Não tem ninguém pleno. Hã? Quando a gente olha para dentro, a gente começa a ver que a nossa questão está muito mais na outra. Mas não tem problema nenhum, porque a gente precisa só organizar. Para ficar assim, a gente precisa organizar. Não quer dizer que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter desafio, que a gente não vai ter qualquer desafio importante, conflito. Por quê? Porque nós estamos em provas e expiações. Quem está em prova fica tranquilo? Quem está em expiação tem dor? Mas dá para ter tudo isso e ainda estar assim. Esse é o nosso grande desafio. É conseguir estar assim, independente de. E para isso a gente vai tratar dos pensamentos. Por quê? Porque são eles que nos colocam nas condições que a gente quer estar ou que a gente não quer estar. Mas para que eu esteja numa condição boa, eu preciso organizar os meus. E aí está o grande segredo de você estar reencarnado no planeta de provas e expiações com muitos desafios, porque nós vamos ter aí muitos desafios pela frente, principalmente com jovens e crianças, né? A espiritualidade nos diz, é mesmo, meu amor, é verdade, é você que vai passar por isso. Porque nós vamos aí adentrar 2024 até 2026. Já existe a possibilidade de hoje a maior causa morte já ser o suicídio. E já tem se falado sobre isso. Só que a espiritualidade nos mostra, lá em Obras Póstumas, que o período de transição vai mexer com as crianças. E o maior número de suicídio entre as crianças. E aí quando eu penso que uma criança na nossa cidade, informações que a gente não pode deixar de lado, na nossa cidade o número de suicídio infantil aumentou 200%. A nossa idade de São Vicente está aos 10 anos. O que leva uma criança aos 10 anos a perder a vontade de viver? Como é que os pais estão? Com aqueles pensamentos anteriores ou com esses? Quem é que vai conduzir uma criança? Quem tem a função de conduzir as crianças? Então, quando os pais estão sem condições, reflete, tá? Então, a gente precisa cuidar primeiro da gente. Vamos lá. O que os Espíritos dizem? O pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói, mas ele também reconstrói. Aí eu pergunto para vocês, pensamento mata? Pensamento mata. Dependendo dos seus pensamentos, leva você à morte, muitas vezes mesmo em vida. Já viram pessoas zumbis? É o que mais a gente tem visto. Pessoas dopadas, com medicamentos fortíssimos. É importante o medicamento para certos períodos críticos, é importante, mas não vai curar, não vai na causa. E a gente precisa ir na causa, a gente precisa cuidar, tá? Então, só que ao mesmo tempo que tudo aquilo que a gente pode destruir, a gente também pode construir. O nosso pensamento é criador e ele é co-criador com Deus. Aí a gente começa a pensar, quais são os meus pensamentos? Os meus pensamentos são criadores o tempo todo. O tempo todo que você tem pensamento, ele está criando alguma coisa. Mas criando o quê? Se ele determina, se ele estabelece, se ele transforma, o que eu estou fazendo? E aí quando a gente pensa em pensamento, a gente acha que o nosso pensamento só influencia a nós mesmos, né? Não, o nosso pensamento influencia tudo e a todos à nossa volta. Aí eu pergunto para vocês, a gente quer ser chuchu ou a gente quer ser pimentão?
Então, se os pensamentos influenciam o tempo todo mundo, eu também estou sendo influenciado por algum pensamento? Sim ou não? Sim. Se eu deixar. Aí eu pergunto para vocês, eu quero ser chuchu ou eu quero ser pimentão? O chuchu, onde ele estiver, ele pega o gosto de qualquer coisa. Esse é o chuchu. Vocês querem ser chuchu? Vocês precisam ser pimentão. Aonde ele for, ele deixa o gosto. É bem forte, não é assim? Então, sempre pensem nisso. Eu não quero ser chuchu, eu quero ser um pimentão. Tá? Nele, no pensamento, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Tudo que foi criado no mundo começou aonde? No pensamento. Tá? Se a inteligência, e aí o pensamento é um dos atributos do ser espiritual que a gente é o que a gente carrega em todas as encarnações, né? São 3 que a gente carrega: a inteligência, a vontade e o pensamento. Então, a inteligência agrega informações e nos permite fazer escolhas. Através do conhecimento que a gente vai tendo de tudo na vida, nos permite fazer escolhas. É assim ou não? Quando a gente desconhece, a gente acaba fazendo escolhas erradas, né? Mas a vontade, ela executa o que a inteligência escolheu. A vontade é o que vai colocar em ação o que o seu pensamento, o que a sua inteligência escolheu. Mas e o pensamento? Qual o papel do pensamento em tudo isso? O pensamento vai estabelecer a sintonia segura para as realizações. Eu quero ser chuchu ou pimentão? O seu pensamento é o que vai fazer com que aquilo que você escolheu e começou a agir, dê certo. Então, quando eu começo uma nova questão, uma nova transformação na minha vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela qual for, quais são os pensamentos que eu tenho que ter? Será que vai dar certo? Quando eu duvido, acontece o quê? Eu já neguei. Então, quando eu começo um novo empreendimento de pensamentos, de construção, vai dar certo, porque afinal de contas, é isso que eu quero. Foi isso que eu escolhi. E é isso que eu quero. E vai indo, para poder criar, transformar e edificar. Tá? Alguém já falou isso aqui? Não estou pensando nada. Sabe aquelas pessoas curiosas que quando você está olhando lá para o horizonte, vem para você, o que você está pensando? Sempre tem um curioso, né? Querendo saber o que a gente está pensando. Principalmente quando a gente não está muito bem, está pensando. Aí você fala assim, não estou pensando em nada. É verdade? Não, porque a gente não consegue não pensar em nada. Põe aí pra gente o que a gente faz quando a gente está achando que não está pensando em nada. Muitas vezes, de tanto acumular pensamentos viciados, depositados em violência, sexualidade, avareza, medo e etc., nós estamos com o nosso pensamento aonde? Quando a gente para e deixa o pensamento voar, pensamento não pode voar, viu, gente? Apesar da gente deixar muito o pensamento voar, o pensamento não pode voar. Porque quando ele voar, ele vai para onde? Para os nossos pensamentos viciados. Em avareza, em sexualidade, em medo, os nossos medos, né? Eu costumo dizer que a gente só atrai aquilo que a gente já vem viciado. Nós somos violentos? Eu sou. Todos nós somos, tá? Vejam bem, Dani, eu não sou capaz de levantar a mão para ninguém. Que lindo! Mas abre a boca. Tem língua chicote? Tem língua chicote? Então, isso é forma de violência. Tá? Então, nós somos violentos ainda. Não da forma como a gente já foi, nos círculos de Roma. Não mais. Mas a gente ainda continua violento. E medo? A gente tem medo? Tem medo? Ah, não acredito que vocês têm medo. Eu costumo dizer, e o medo, gente, é uma coisa muito legal. Tudo aquilo que você tem medo, você atrai. Então, cuidado com o seu medo, porque toda vez que você tiver medo de algo, ou ficar ali, por exemplo, medo de assalto. Tem pessoas que não saem de casa
assaltada. Quando ela sai, o que acontece? É assaltada. Por quê? Porque ela criou conexão com alguém que estava com o pensamento de assaltar alguém e ela atraiu. O nosso pensamento é criador e tudo aquilo que a gente tem medo, a gente atrai. Eu costumo dizer da barata. Lembra da barata? A barata está lá no portão. Eu estou olhando para ela olhando para mim, só que ela vem voando. Né? Porque ela não quer nem andar, ela quer vir logo, ela vem voando. E eu estou aqui, não vem. Meu Deus do céu, se essa barata vier em mim, o que vai acontecer? Não vem. Tem 200 cabeças na minha frente. Ela vai parar onde? Na minha. Por quê? Porque eu estabeleci conexão. Então, cuidado com o que você tem medo. Porque ali vão acontecer. Nosso pensamento é criador. Tá? E o nosso cérebro não entende a palavra não. Então, toda vez que você fala assim, não vou fazer tal coisa porque eu não quero, o seu cérebro entende, eu vou fazer tal coisa porque eu quero. Então, mudem a forma de falar, a forma de verbalizar ou externar através dos seus pensamentos. Não pense no que você não quer, pense naquilo que você quer para criar. Não pense no medo, pense naquilo. Eu vou sair, não vou ser assaltado. Pense ao contrário, para estabelecer conexões de segurança, tá? Vamos lá, pode mudar. Por mais desenvolvida que esteja a nossa capacidade de entender, é pela inteligência desenvolvida. E por mais que nós tenhamos a vontade firme, Dani, eu estou com uma vontade firme, eu sou inteligente o suficiente para saber o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Por quê? Porque não organizou os seus pensamentos, tá? Porque a falta do pensamento centrado limita a nossa capacidade de atuação e de trabalho para qualquer coisa. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço, porque o meu pensamento não está centrado, o meu pensamento está lá, ó. Meu Deus, o que pode acontecer? E pensando em várias coisas ao mesmo tempo. O pensamento não está centrado. E aí não consegue estabelecer conexões. Pensamentos contínuos materializam coisas. Vai pensando sempre no que você quer, no que você precisa, no que a gente tem de intenção. Por quê? Porque se eu quero materializar, tá? Vamos lá, é igual o quê? É igual a um ímã, lei de atração. Nós espíritas chamamos de lei de ação e que é a lei mais poderosa do universo. A gente movimenta o pensamento primeiro, trabalha a vontade, que é uma lei universal, atraindo tudo aquilo que a gente precisa e somos co-criadores com Deus. Já sabemos disso? Sim ou não? Estamos sabendo agora, se não sabia. O que a gente precisa fazer para materializar aquilo que a gente precisa? Sempre que os seus pensamentos fluírem, a lei de atração estará sempre trabalhando também. Então, o que eu estou pensando? Eu vou entrar na... Olha só, todo pensamento nosso entra em faixas vibratórias, faixas de energia. Por exemplo, quando a pessoa está com medo de ser assaltada, ela entra na corrente energética de todas as pessoas que estão pensando da mesma forma. Então, que correntes energéticas que eu preciso adentrar? Uma dica: procurem as positivas. Se eu quiser estabelecer coisas positivas na minha vida, tá? Se a gente reclamar que está ruim, nunca estará atraindo coisas boas, né? Vai estar sempre atraindo as coisas ruins. Nunca se concentre naquilo que você não quer. Não pense naquilo que você não quer que aconteça. Pense só no que você precisa e no que você quer que aconteça. Tá? Não crie conexões erradas, né? Vamos lá. A reclamação é uma vibração boa ou ruim? Ruim. Mas aqui tem alguém que reclama da vida? Só o pessoal do outro centro, né?
aqui não. Reclamação coloca você em que lugar? Tudo aquilo que você reclama, você atrai. Começa a reclamar do marido para você ver. Não vai melhorar. Vai só piorar. Agrava. Reclama essa toalha jogada na cama. E não sei o quê. Que ninguém me ajuda nessa casa. Alguém fala isso? Nem pode reclamar. É só dar uma de louca que todo mundo ajuda. O problema é que quando você dá uma de louca, você entra na corrente dos loucos. Por isso que. E aí a gente perde a mão. Aí a resposta. A gente perde a mão quando a gente. Essa é uma justificativa boa, legal, mas não nos coloca numa situação agradável, porque a gente perde a mão. Quando a gente entra e basta 2 segundinhos para isso acontecer, tá? Você deu de louco achando que vai ser abafado. Já entrou numa corrente de pessoas que estão na mesma vibração. Para ficar mais louco é mais 3 segundinhos. Demora 20 dias para passar. Não, detalhe, hein? Não dorme nem na mesma cama. Isso. 20 dias para passar. Aí é o famoso gelinho. Vamos dar um gelinho para aprender que tem e a gente perde tempo. Então não vamos nos concentrar naquilo que a gente não quer. Vamos nos concentrar no marido que a gente vai construir. Porque a gente consegue construir o outro com os nossos pensamentos. Eu preciso construir aquilo que eu quero. Pessoas com quem eu quero estar. Eu quero um marido mais atencioso. Eu quero um marido mais agradável. Tem que merecer também, né? Mas dá para construir, porque o meu olhar vai mudar. Quando eu começo a pensar dessa forma, o meu olhar muda. E muda muito, viu, gente? E aí, aquilo que fazia um negócio desse tamanho, vira um negócio desse tamanho, tá? Porque a gente muda os pensamentos. E a gente passa a não se importar com coisas pequenas. Eu tenho até aqui que minuto? Vamos lá. E aí a gente acostuma a pensar negativamente, nós acreditamos que isso é normal pensar negativamente, e não é, tá? Então, que tipo de música você está escutando? Já pensaram vocês já escutaram aquelas músicas sertanejas que falam só de traição? Tu escuta meia hora daquilo e tu sai achando que está sendo traído. Violino é maravilhoso. Né? Solo de violino é maravilhoso. Então, cuidado com o que você escuta, com as músicas que você está criando conexão, porque te leva para as mesmas energias. Outro dia eu fui fazer a unha no salão e lá estava tocando essas músicas aí que eu estou falando para vocês. Eu saí de lá falando, eu preciso cuidar mais do meu marido. Será que ele está me caindo? Brincadeira. Mas, ou vocês acham que não é assim? Pode pensar, quando você não está bem, que tipo de música você escuta? Você vai atrás daquelas que te deixam um pouquinho mais para baixo. Sofrência. Tá? Começa a prestar atenção em você. Vamos lá. Nós entendemos isso viajando pela história. Aqui os Espíritos falam para a gente tomar cuidado com quando a gente pensa na injustiça, porque a gente fica preso no passado. Tá? Nas histórias que passaram, nas guerras, não sei o que. Para com isso. O que passou não te cabe mais. Mesmo porque a tua vida passada te compromete. Lembra daquela história do filme? Eu sei o que você fez na vida passada, os Espíritos sabem. E se você for um pouquinho mais a fundo, você também sabe. E quando a gente levanta a bandeira e vai atrás das injustiças da vida, nós nos tornamos injustos também. Porque na gana de ser justo, a gente vira injusto. Então cuidado com as bandeiras que você levanta. A gente precisa ser humano. A gente precisa amar as pessoas independente de. Não levante bandeiras para não ser injusto com ninguém. Tá? Cuidado com as bandeiras que você levanta. Vamos lá, pode mudar. Esses acontecimentos do passado, né, formam uma herança na nossa mente. Mas você sabe o que você foi na vida passada?
nuance, sabe? Que as pessoas que sofrem hoje foi porque fizeram outras pessoas sofrerem no passado, certo? No mundo tem injustiça? Tem? Muitas, não tem? Mas existe algum injustiçado? Não. Então tudo aquilo que as pessoas estão passando, que nós, pelo nosso entendimento vago ainda, consideramos injustos, nós desconhecemos as reencarnações passadas dessa pessoa. Quando Emmanuel questionou o Chico a respeito de não julgue nenhuma situação, porque para julgar uma situação a gente precisa conhecer no mínimo as 3 últimas reencarnações. Então não julgue situações, ajude pessoas, não julgue situações. Outra pergunta que eu faço para vocês: existe criança que nasce racista? Não. Existe. Somos espíritas. E você sabe quem você foi na vida passada? Cuidado, porque quando a gente desencarna racista, a gente não renasce bonzinho. Existem sim. Quem trabalha com crianças como eu há mais de 25 anos sabe, e principalmente em casa espírita, como espírita, existe sim criança racista. Traz costumes de vidas passadas. Eu tenho crianças de 2 anos que não sentam perto da outra porque é negra, ou não senta perto da outra porque é deficiente. É um espírito que precisa ser lapidado. Ele não está errado, ele não está no lugar errado, ele está no lugar certo, precisa ser lapidado. Tá? Então cuidado quando a gente fala assim, quem ensinou essa criança a ser racista foram os pais. Mentira, que nem sempre são os pais. Ela nasceu assim e ela precisa ser lapidada. Tá? Então cuidado quando a gente julga as situações, porque a gente desconhece o passado. Pode falar. Sempre teremos alguma coisa que nos perturba, sim ou não? Senão a gente não precisaria estar aqui, né? O grande problema é que a fixação dos pensamentos negativos cobre a nossa visão para as coisas boas. A gente deixa os pensamentos negativos dominarem a gente e cobre o que o outro tem de bom. Por exemplo, o meu marido é uma pessoa boa, só eu não fiz. Se eu tivesse aqui, eu já ia olhar para ele. Mas o que eu estou querendo dizer? Porque a gente faz isso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque no mundo tem muita coisa boa, só não vê quem não quer. No mundo tem muita gente boa, tá? A criminalidade no mundo é só 2% da população, os outros 98% não é. Então por que a gente precisa focar nos 2%? Vamos focar no que é bom, no que está acontecendo de bom. Sábado vocês vão ter aí um trabalho para casa, muito bom. Cadê as meninas da cesta básica? Vamos ajudar as crianças. Tem muita gente fazendo muita coisa boa e a gente precisa focar nisso, tá? Não foquem aqui nas coisas ruins. A gente precisa focar nas coisas boas. E aí, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, além dos aspectos naturais da vida, a pergunta que a gente sempre deve fazer: nunca questione Deus. Sabe quando a gente questiona Deus? Quando a gente fala assim: por que eu estou passando por isso? Aí eu estou questionando Deus. Nunca faça essa pergunta, porque você não vai gostar da resposta. Se te mostrarem que tu foi nas vidas passadas, você vai chorar e vai ficar com vergonha. Essa é a nossa condição como seres ainda imperfeitos, tá? Graças à misericórdia que a gente não lembra. Então a pergunta que a gente deve fazer é: quais pensamentos estão me mantendo nessa condição? Que condição? Tá? Pergunta: que condição? O que eu estou atraindo com os meus pensamentos? Coisas boas ou ruins? É essa a pergunta que a gente deve fazer. E aí, outra que é muito interessante, que forma de pensar me faz prisioneiro de uma situação que eu não quero? Por que eu estou prisioneiro dessa situação que eu não quero estar? Qual pensamento está me colocando ali? Por isso, a proposta da espiritualidade, porque eu preciso olhar para dentro. Porque a gente adora olhar para fora, os defeitos dos outros. É uma delícia olhar os defeitos dos outros, porque eu não olho para mim. E a gente tem solução para a vida de todo mundo, não tem? Se eu fosse você, eu faria. Mas eu não te avisei. Mas e para os seus problemas, você tem solução? Porque não olha para dentro. Tá? E aí, estudo revela que nós temos em média 60 mil pensamentos por dia. Isso, pessoas que
poucos pensamentos têm 60 mil pensamentos por dia. Tem pessoas que têm em volta de 95 mil pensamentos por dia. E aí, uma matemática simples. Quanto por cento de pensamentos bons eu tenho? Os espíritos dizem que só 2%. Então a gente precisa mudar isso, não precisa? Para sair da condição que a gente não quer estar. Tá bom? Tá? Verdadeiramente nós podemos afirmar que ao pensarmos adequadamente, positivamente, nós influenciamos tudo e todos em nossa volta. E este benefício não pode ser negado, porque se eu quero construir pessoas agradáveis, eu preciso ser agradável. E começa onde isso? Dentro de casa. Tá? Então, se eu preciso construir um marido agradável, então eu preciso ser. Tem jeito. Se eu quero que ele seja daquela forma, eu também preciso ser. Tá? Eu tô falando de marido porque eu tô vendo um casalzinho ali. Mas eu também tenho essas questões, vocês também têm essas questões. Ele também E tem. vice-versa. Olha. O legal do espírito é isso, adora apontar. Ó, você também tem. Todos nós temos. A gente só precisa cuidar primeiro de nós. Tá? A vida é grande e dinâmica demais para nós ficarmos aprisionados em formas equivocadas de pensamento. Não dá para a gente ficar preso numa posição de vítima. Por quê? Porque a vida é maravilhosa. Deus está te dando uma oportunidade de reviver, de reorganizar, de fazer diferente. Então não dá para a gente ficar preso em pensamentos pequenos, pensamentos que vão nos prender em situações que a gente não quer. Tá? Nós somos o resultado daquilo que nós pensamos, sempre. Então, se você não está gostando do que você está vivenciando, o problema está nos seus? Sempre. Pode ir para a última. Pode mudar. E aí, Kardec vem e diz assim para a gente: um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Você pode ter um vocabulário lindo, mas o que está aí dentro de você? Jesus nos dê força e coragem para a gente transformar a nossa vida. Uma boa noite a todos.